Boa tarde a todos. Estamos aqui para a nossa 77ª reunião virtual de estudos da Filosofia Rosa Cruz, da Fraternidade Rosa Cruz, em Campinas, São Paulo, Brasil. Hoje é domingo, dia 6 de fevereiro de 2022, 17 horas, e estudaremos o assunto O Período Solar, dando sequência ao capítulo 14, Análise Oculta do Gênesis, da obra básica O Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Vamos dar início com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. Vamos primeiro fazer uma breve recapitulação dos principais pontos para compreendermos melhor o período solar pela análise oculta do Gênesis. Primeiramente, o significado da palavra Elohim. No primeiro capítulo do Gênesis, as hierarquias criadoras foram chamadas de Elohim. Elo é um nome feminino, pois em hebraico o H indica o gênero. E o In, em hebraico, é uma desinência para um nome plural masculino. Portanto, nós concluímos que Elo mais In, Elohim, são hostes de seres bissexuais, masculino e feminino, e expressões de energia criadora dual, positiva e negativa. Continuemos então agora para o período de Saturno. Nós lemos em Gênesis 1:2, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Então lá vem a primeira pergunta. Quem escreveu isso? Moisés. Exatamente. Foi Moisés. Ele escreveu o Pentateuco mosaico, que inclui os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos lá, próxima pergunta. Onde estávamos nós no período de Saturno? Ok. Todo o globo era composto de espíritos virginais. Então, no período de Saturno, nós passamos pelo nosso estágio mineral e tínhamos a consciência de transe profundo. Vamos lá, quais Elohims nos ajudaram no período de Saturno? Senhores da chama. Exatamente. Os senhores da chama, que também são chamados de tronos na Bíblia e de hierarquia zodiacal de Leão pela Fraternidade Rosa Cruz. Vamos lá, no que nós fomos ajudados pelos senhores da chama no período de Saturno? Nos deu o germe do corpo físico e do espírito divino. Certo. Os senhores da chama despertaram o espírito divino e nos deram o pensamento forma de um corpo denso. Certo? O jeito que o Luiz nos explicou. Agora, nós vamos comparar os versículos do Gênesis com o esquema da evolução. Então, o esquema da evolução, ele contém 7 revoluções em torno de 7 globos dos 7 períodos mundiais. Então, lendo o Gênesis, a partir do primeiro versículo, no princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um vento de Deus pairava sobre as águas. Então, essa parte fala especificamente desse período de Saturno, o primeiro período. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era bom.
E Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Então isso se refere ao período solar, certo? E reparem que na Bíblia também sugere a noite cósmica, porque entre um período e outro nós passamos por uma noite cósmica. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento, que separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento. E Deus chamou o firmamento céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Então isso se refere ao nosso período lunar e mais uma noite cósmica. Deus disse que as águas que estão sob o céu se reúnam numa só massa e que apareça o continente. E assim se fez. Deus chamou ao continente terra e a massa das águas mares. E Deus viu que isso era bom. Então aqui agora nós estamos falando da época polar do período terrestre. Deus disse que a terra verdeje de verdura, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem sobre a terra, segundo sua espécie, frutos contendo sua semente, e assim se fez. A terra produziu verdura, ervas que dão semente segundo sua espécie, árvores que dão, segundo sua espécie, frutos contendo sua semente. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Mas Deus disse que haja luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais, tanto para as festas quanto para os dias e os anos. Que sejam luzeiros no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 luzeiros maiores, o grande luzeiro para governar o dia e o pequeno luzeiro para governar a noite e as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para governarem dia e noite, para separarem a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Isso se refere então à época hiperbórea do período terrestre. Eu coloquei aqui em destaque o período terrestre porque é o nosso período atual, né, gente? Deus disse: fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas segundo sua espécie, e as aves aladas segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a água dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Isso se refere então à nossa época lemúrica do período terrestre. Deus disse que a terra produza seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras segundo sua espécie, e assim se fez. Deus fez as feras segundo sua espécie, os animais domésticos segundo sua espécie e todos os répteis do solo segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele os criou. Homem e mulher ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse: eu vos dou todas as ervas que dão sementes, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos que dão semente. Isso será vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida. Eu dou como alimento toda a verdura das plantas. E assim se fez. Deus viu que tudo que tinha feito e era muito bom.
Houve uma tarde e uma manhã sexto dia. Isso se refere então à época Atlante do período terrestre. No capítulo 2, vemos que assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera, e no sétimo dia descansou, depois de toda a obra que fizera. Isso se refere à época área do período terrestre, que é a nossa época atual. Então Deus descansou porque agora somos nós que temos que continuar com essa obra, certo? A partir daqui, nós vamos começar o nosso caminho de evolução. Até aqui foi a involução e nós chegamos então na nadir da materialidade. Então, depois desse período terrestre, nós ainda passaremos pelo período de Júpiter, o período de Vênus e o período de Vulcano em nosso caminho de evolução. Começamos agora, então, o assunto de hoje, que é o período solar. Em Gênesis 1:3, Deus disse: haja luz, e houve luz. No período solar, nós já contávamos com 2 elementos da natureza para evoluirmos, o fogo e o ar. Então, essa passagem tem se prestado a muitos gracejos, os mais ridículos e absurdos. Tem se feito a seguinte pergunta: como pode haver luz na Terra se o Sol não foi criado senão no 4º dia? O narrador da Bíblia não fala somente da Terra, mas da massa ígnea central, da qual se formaram os planetas do nosso sistema solar, inclusive a Terra. Quando a nebulosa alcançou o estado de fogo brilhante e luminoso no período solar, não havia a menor necessidade de iluminação externa. A luz estava dentro, né? A gente consegue ver aqui essa imagem que a luz estava dentro, né, pessoal? Sobre essa parte do conceito, se diz: antes de qualquer coisa, isso só é um problema se não formos capazes de levar em conta um Deus infinito e onipotente. Deus não precisa do sol, da lua, das estrelas para fornecer luz. Deus é luz. Como lemos na primeira epístola de São João, capítulo 1, versículo 5. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou como estudamos no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então aqui, pessoal, como que a ciência moderna, né, define a luz? A luz é uma forma de radiação eletromagnética cuja frequência é visível ao olho humano. Então, a luz ela pode se propagar no vácuo com velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. As frequências de luz que são visíveis ao olho humano são chamados de espectro visível. Essas ondas têm comprimentos entre 400 nm e 700 nm. Então, é essa parte aqui, pessoal, que nós conseguimos enxergar. Vejam que na gravura aqui, ó, o infravermelho, o micro-ondas e as ondas de rádio, eles têm comprimento de onda de luz maior do que os 700 nm. E o ultravioleta, o raio-x e os raios gama têm comprimento de onda de luz menor do que os 400 nm. Então, essa é a parte, é isso que nós enxergamos, é isso que a ciência define como luz. Lá vem mais uma pergunta. Onde nós estávamos no período solar? Estávamos no Sol, Exatamente, nós estávamos no Sol. Ainda não havia planetas nem Lua, certo? Uma descrição do nosso campo de evolução aqui
o que hoje é o planeta Terra, seria um nevoeiro incandescente de brilhante luminosidade, tá? A crosta do planeta era formado pela onda de vida animal, junto com os atrasados da nossa onda de vida, a humana. Eram esferas luminosas, brilhantes e de consistência análoga à dos gases atuais. Tinham uma propriedade de absorver e utilizar qualquer imagem ou som que se projetasse sobre a sua superfície. E a sensibilidade era muito maior do que o nosso planeta Terra atual. A sensibilidade não estava atenuada pelas condições duras e densas da região química do mundo físico. Então, vamos lá. O que éramos nós no período solar? Semelhantes aos vegetais. Exatamente. Nós vivíamos plantados e imóveis, em volta da crosta dessa massa ígnea. Nós passamos pelo nosso estágio vegetal. Éramos análogos aos vegetais atuais. E nós tínhamos uma consciência de sono sem sonhos. E aí mais uma pergunta: qual era o globo mais denso do período solar? Nós vimos todos os globos agorinha. Seria composto de material de desejos? Isso, o globo mais denso do período solar é o do mundo do desejo. Exatamente. E aqui estava então o nosso corpo denso, né? E nós, os espíritos virginais, estávamos no mundo do espírito de vida. Então, aqui no conceito, nós lemos que quando a nebulosa alcançou o estado do fogo brilhante e luminoso, que estava se falando da teoria nebular. Alguém lembra o que é essa teoria nebular? Bom, a Regiane explicou muito bem que a teoria nebular começa com o primeiro estágio da nebulosa ígnea, escura, antes de iluminar-se, quente, portanto bem definida e separada do frio abismo do espaço. Estágio 2, quente e luminosa, um fogo brilhante e luminoso. No terceiro estágio, quente, luminosa e ígnea. No quarto estágio, quente, luminosa, ígnea e úmida, já se cristalizando. No quinto estágio, quente, luminosa, ígnea e um espaço cristalizando em forma. E o sexto estágio, os anéis formados pela inércia das massas em revolução, que separam-se da massa central, formando então os planetas e etc. No quarto versículo se lê: os Elohim separaram a luz das trevas. Isso porque o espaço exterior era obscuro, distinguindo-se da brilhantíssima nebulosa que existiu no período solar. Então, a segunda iniciação menor descobre à consciência do iniciado as condições evolutivas do período solar. Certo? Foi esse segundo dia da criação. Na Bíblia do Gênesis 1, o versículo 3, faça-se a luz, e a luz foi feita. Lembra que nós conversamos sobre isso na reunião passada, dizendo que Moisés só conseguiu escrever, então, esse Pentateuco porque ele era um iniciado, né? Então, na segunda iniciação menor,
a gente vê que sob o contínuo esforço vibratório dos senhores da chama, o imenso globo foi adquirindo luz própria e tornou-se brilhante, destacando-se bem do espaço exterior, mas ainda não tinha a luminosidade atual do Sol. Agora vem a próxima pergunta. Quem eram os Elohim que trabalharam ativamente no período solar? Dica, hein? Mais de um. Isso, mais de um. Aí, gente, quais os nomes? Os querubins que despertaram o veículo do espírito de vida e os senhores da sabedoria que no período solar, é isso? Isso. Tá, e os senhores da sabedoria que nos deram o germe do corpo vital e ajudaram a reconstruir o corpo denso, as glândulas e o canal alimentício, é isso? Muito bem. E mais um. Não é? Os senhores da sabedoria e os querubins só que eu me lembro. Aham. Não sei se tem mais. Eu acho que também os senhores da chama também, eu acho que contribuíram. Eu também no período solar. Isso. Então, os senhores da chama, eles incorporaram no germe do corpo denso unicamente a capacidade de desenvolver os órgãos dos sentidos. Mas também foi necessário alterar o germe de maneira a permitir a interpenetração do corpo vital. Então, também deram a capacidade de desenvolver glândulas e o tubo digestivo. Então, assim, primeiro, os senhores da chama prepararam, na primeira revolução, né? Eles prepararam o corpo denso para poder receber, para poder se interligar com o corpo vital. Depois, os senhores da sabedoria, que na Bíblia são chamados de dominações e são chamados também de hierarquia zodiacal de Virgem, pela Fraternidade Rosa Cruz. Então, eles, na segunda revolução, iniciaram o trabalho correspondente ao período solar. Então, irradiaram dos seus próprios corpos o germe do corpo vital, tornando-se capaz de interpenetrar o corpo denso, dando-lhe a capacidade de ulterior crescimento, propagação, excitamento do centro dos sentidos do corpo denso para que esse se movimentasse. Então, em suma, eles proporcionaram ao corpo vital em germe todas as faculdades que estão agora se desenvolvendo, a fim de convertê-lo num perfeito e maleável instrumento para o nosso uso. Então, foi muito bem lembrado pela Regiane, né, da parte do corpo vital. E aí, como a Regiane bem lembrou, na sexta revolução, os querubins, a hierarquia zodiacal de Câncer, entraram em ação e despertaram em nós o nosso segundo aspecto, o espírito de vida. Assim, nós, o tríplice espírito, tínhamos despertados o espírito divino e o de vida. Então, na sétima e última revolução, os querubins ligaram o recém-despertado espírito de vida ao espírito divino, né? Um processo que foi se completando depois, né? Olha que interessante, gente. Olha que interessante que a ele colocou aí. Você vê na sequência que as hierarquias elas só entram em ação quando há o ambiente apropriado para elas e quando a onda de vida que elas vão ajudar chegam ao estágio que é o melhor estágio para aquela onda de vida receber a ajuda. Obviamente, nesse momento está inconsciente, né? Então, vocês viram, por exemplo, os tronos, são os senhores da chama, eles entraram para nos ajudar lá no período Saturno. Então, já no início da segunda evolução, né, os senhores da chama entraram, e como eles são muito evoluídos, né, dentro das hierarquias que entraram
para nos ajudar efetivamente, eles são os mais evoluídos, eles obviamente tiveram a capacidade de despertar em nós o Espírito Divino e também de nos dar o germe do corpo denso. Isso lá no período de Saturno, na condição do período de Saturno, ou seja, globos obscuros, a onda de vida sendo a crosta daquele campo de evolução, né? Estando num estágio de transe profundo, concentrando profundo, ou seja, essas condições que tornaram propícias a presença e a ação dos senhores da chama. Se tivéssemos, por exemplo, numa consciência de sono sem sonho, sonho com sonhos ou até de vigília, com certeza eles não tinham essa condição de nos ajudar da forma que nos ajudaram e conseguir fazer o que eles fizeram com a gente naquele estágio. Já no próximo, no período solar, quando entraram os querubins, aí a história já é diferente. Os querubins, eles são especialistas em manipular material da matéria do espírito de vida, né? Então, eles precisam que a onda de vida esteja numa condição de consciência, não de transe profundo, mas um pouco mais próxima de vigília, que é a consciência de sono sem sonhos. E os querubins também foram capazes, né, são capazes de despertar em nós o nosso segundo aspecto divino, que é o espírito de vida, né? Lá no período solar. E nesse sentido, e para isso, eles tiveram que ter essa condição de campo de evolução, que a Ellen bem explicou aí, né? Um campo de evolução mais ígneo, mais luminoso, né? Mais propício para que essa ação desse o resultado que deu na onda de vida humana. Outra coisa interessante que nós estamos já dá para deduzir, ou já dá para aprender da análise oculta do Gênesis, é que o livro do Gênesis, ele descreve o que nós aprendemos na Pretensão Rosa Cruz, que é a parte involutiva desse esquema de evolução, né? Então, a preocupação de Moisés, que foi quem escreveu o Gênesis, era escrever e detalhar o trabalho de nós, né, seres humanos, desde a época do período de Saturno, ou seja, do início desse dia de manifestação, ou do início desse esquema de evolução, até, e tão somente até, a segunda fase da época Atlântica, né? Então, olha que interessante, que é onde termina o período de evolução. Então já estamos estudando nessa análise oculta do Gênesis, exatamente essa parte da nossa evolução. Então, o Gênesis não fala de futuro. Entendeu? Você pode falar que, mas aqui tem um negócio que parece que vai acontecer no futuro. Não. Ele escreve do nosso passado. É lógico que gente olhando o esquema de evolução como está aí na tela, que a Ellie colocou, é óbvio, né, que as coisas que acontecerão no período de Júpiter, de Vênus e de Vulcano estarão no mesmo, né, nas mesmas densidades respectivas do período lunar, solar e Saturno. Mas não é por estar que as coisas são iguais, ao contrário, as coisas são bem diferentes. Diferentes por quê? Porque quando nós passamos Saturno, solar, lunar, o objetivo nosso não era conquistar os mundos e regiões relativas aos campos de evolução, porque nós estamos adquirindo a consciência e nos aparelhando através de ferramentas, seja elas corpos, sejam elas veículos, né? A partir da segunda fase da época Atlântica, que é quando diz que Deus descansou, que nós vamos ver nas reuniões à frente, né? Aí, aparelhados que estávamos ou que estamos, aí sim nós começamos a trabalhar para conquistar as regiões do mundo e os mundos, né? Sendo que a região quinta do mundo físico já foi conquistada, por mais que muitas pessoas acham que não, né? Acham que não porque também não estão afim, porque também não entendem, né? Ou não querem entender. Mas, por exemplo, os estudantes que estão numa escola como a Rosa Cruz, os estudantes Rosa Cruzes, já estão trabalhando com afinco para conquistar a região etérica do mundo físico, né? Então, quando você fala que você está construindo o corpo-alma, na realidade, todo o seu trabalho de corpo-alma é para ter um corpo apropriado para funcionar conscientemente na próxima região que devemos conquistar, que é a região etérica do mundo físico.
né? Dentre as infinidades de lições que o Cristo nos mostrou na sua primeira vinda, uma delas é justamente isso, né? Como construir o corpo-alma. E esse é o preceito é um dos maiores preceitos do estudante Rosa Cruz, se esforçar o máximo possível para que nesse renascimento dele, aqui e agora, ele dê um passo gigante na construção deste veículo. Né? Qualquer coisa que o estudante Rosa Cruz faça, que não tenha como objetivo colocar uma coisinha a mais na construção ou no aumento de nível de consciência desse corpo-alma, é leve engano. Entendeu? É tipo assim, não está fazendo nada. Entendeu? Qualquer coisa que ele fez não seja para isso, não está fazendo nada. Porque o objetivo do estudante Rosa Cruz, de todos os estudantes de escolas de mistérios, é construir o corpo-alma, é funcionar conscientemente no corpo-alma. Para isso, os estudantes Rosa Cruz, todos eles, exercitam isso, logicamente, se cumprirem com a sua obrigação que prometeu a si mesmo, né? Sendo auxiliares invisíveis e inconscientes, né? Depois de um belo exercício de retrospecção à noite, depois de uma restauração do corpo denso, né? Usar todo o restante do tempo para exercitar, ainda que inconscientemente, no seu corpo-alma, participando do trabalho maravilhoso de cura de irmãos e irmãs que estão doentes, né? Agora, isso só é possível se o estudante Rosa Cruz, durante o estágio de vigília dele, ou seja, durante o dia, ele seja de fato um auxiliar visível e aí consciente. Porque não tem como um estudante Rosa Cruz ser um auxiliar visível e inconsciente, né? O que seria um auxiliar visível consciente? O visível inconsciente, desculpa. O que seria um auxiliar visível consciente durante o dia? Né? Inconsciente durante o dia. Seria aquele estudante que obedece ordens de guru, ordens de mestres, ordens de instrutores, ordens de professores, ordens de qualquer um, entendeu? Então esse seria o auxiliar visível e inconsciente. Tipo assim, eu faço o que eu mando, se não deu certo, o culpado é quem me mandou, não sou eu, né? Isso não é um estudante Rosa Cruz, isso é qualquer coisa. Pode taxar de qualquer coisa, mas não é estudante Rosa Cruz. Estudante Rosa Cruz é aquele que se esforça, né, em todas suas forças para ser um auxiliar visível consciente. Tá? Por isso que na Fraternidade Rosa Cruz tem aí um ímpeto violento de autodomínio, autocontrole, né? De estar sozinho em todos os lugares, de fazer suas orações sozinhos, de fazer os exercícios etérios sozinhos, né? Existe esse círculo de fazer, vamos fazer exercícios conjuntos aqui de concentração, de meditação, de retrospecção. Isso não existe na Fraternidade Rosa Cruz. Estou falando isso porque tem muita gente que acha que existe, tem muita gente que tenta fazer. Né? A tentativa de introduzir coisas que não é da Fraternidade Rosa Cruz, Rosa Cruz, acontece diariamente. Em qualquer lugar do mundo está sempre alguém tentando, e muitos conseguem, né? Colocar coisas, exercícios, maneiras de fazer, processos, procedimentos que não são da Fraternidade Rosa Cruz. Isso contamina e, logicamente, atrasa aqueles que vão nessa vibe, né? Porque acho que é mais fácil, mais tranquilo, não sei o quê, né? Mas pode ter certeza que a evolução se atrasa, a pessoa caminha para trás. Outra coisa interessante que eu queria destacar no livro Gênesis, percebam que toda a descrição dele, né, oculta, demonstra que foi uma parte do nosso esquema de evolução. Trabalhamos de maneira inconsciente. Quando fala assim inconsciente, tem que ser todos os termos, lembram sempre, né? Todos os termos são relativos. A única coisa absoluta nessa nossa vida é Deus. O resto é tudo relativo. Então, quando você fala inconsciente, você tem que se perguntar assim, inconsciente em relação a quê? Em relação à consciência de vigília. Certo? Então, a consciência de vigília é a consciência que nós temos aqui hoje no período terrestre. Quando você fala em consciente, então, é inconsciente em relação a esse estágio de consciência de vigília. Ou seja, quais são os estágios inconscientes a partir
de vigília para trás. É a consciência de sono com sonhos, a consciência de sono sem sonhos e a consciência de transe profundo, né? Então, isso é outra coisa muito interessante para quando a gente estuda a análise oculta do Gênesis, a gente ter esses parâmetros para poder entender, de fato, cada um desses versículos que, como bem colocado na reunião passada, né, descreve apenas uma síntese do que aconteceu e não a profundidade dele, né? Agora, a gente pode falar assim, pô, mas vem cá, o Moisés teve a capacidade, né, através das iniciações, como a Eli, por exemplo, falou aí da segunda iniciação para ver o período solar, mas nós vamos ver que já viu o período lunar, já viu o período de Saturno, também já viu o período terrestre, então, ou seja, teve várias iniciações menores, né, para ver cada uma delas. Foi lá na natureza e viu e mostrado através de que... Aí é uma pergunta que eu quero lançar para vocês. Moisés viu isso a partir de que nível de consciência? Nível de consciência, já adianto. Nível de consciência de vigília não foi. Então, a partir de que nível de consciência é que lhe foi não só mostrado, mas vivenciado os estágios que todos nós passamos, inclusive ele também, né? No período Saturno, solar e lunar. Como que chama isso na Rosa Cruz? Que nome se dá a essa consciência? Oi? Essa é a visão pictórica que ele está usando? Sim, mas ela é pictórica, tem várias. Qual foi a que ela usou aí? A supraconsciente? A jupiteriana, não é? A jupiteriana? Quem queria falar aí? Que já está lá na frente. Eu ia falar supraconsciente. Então, veja bem, como bem explicado no conceito, tudo que nos é mostrado para frente e para trás, hoje, pelo nosso estágio de evolução, ou pelo estágio de evolução que você conquista através das iniciações, utiliza justamente a consciência pictórica jupiteriana, de Júpiter, certo? O que é essa consciência jupiteriana? Essa consciência jupiteriana, como explicado no conceito, é uma consciência em que você, quando você vê uma coisa, é como se estivesse dentro da coisa. É como se estivesse participando daquele momento. Entendeu? Porque, veja bem, uma coisa é você assistir algo de fora e descrever aquela coisa, certo? Então, você está assistindo uma coisa e descrevendo sobre o seu ponto de vista. Isso é uma coisa. Isso é um jeito de observar. Concorda? Aí, por isso que quando isso acontece, você vê vários lados, várias maneiras de escrever, né? Uma pessoa escreve de um jeito, uma pessoa escreve do outro, porque o ponto de vista dela depende de onde ela está, né? Se eu estou na esquerda, se eu estou na direita, se eu estou longe, se eu estou perto. Então, esse é um tipo de visão. A jupiteriana não. A jupiteriana, ela insere você dentro do momento. Você vivencia aquilo. Então, aquilo marca você como marca a gente, né? Por exemplo, uma coisa é você chegar e ver uma pessoa descendo de montanha, por exemplo, montanha-russa. Você olha de fora e vê uma pessoa lá, você fala. Outra coisa é você sentar no carrinho e você ir na montanha-russa, certo? E todo mundo já passou por isso, né? Se não passou, né? É diferente. Uma coisa é você ver o pessoal andar de tirolesa. Nossa, deve ser gostoso, olha que legal e tal. Outra coisa é você sentar no carrinho lá e se sentar lá de cima, né? Entendeu? Então, é a mesma coisa, né? Comparando bem bruscamente assim, mas a situação é a mesma. Então, a consciência jupiteriana insere você dentro, quando você vivencia aquele estágio no qual a iniciação está te abrindo, e aí você tem toda a condição de falar exatamente o que é. Vivenciou aquilo, né? Isso é a diferença, entendeu? De você, numa iniciação Rosa Cruz, a diferença entre você estar numa salinha de aula, sentadinho numa cadeira, aí tem o irmão maior lá, através de lindos e maravilhosos slides de PowerPoint, né? Explicando para você o que aconteceu em cada lugar. Isso é uma coisa. A outra coisa é o irmão maior chegar e falar assim, olha, vou abrir para você a consciência jupiteriana daquele período, ou seja, te insiro no contexto daquilo. Então você vivencia aquilo, você sente aquilo, né? Então você sente não é com os seus 5 sentidos,
que aí também teria outra limitação, né? Pergunta, qual é a limitação que eu estou dizendo aqui de você observar algo com 5 sentidos? Qual é a limitação? Vai, gente, qual é a limitação de você observar com 5 sentidos? Todos nós aqui somos. Você só vai sentir aquilo que é referente ao mundo físico. Isso, o mundo denso, o corpo denso. Exato, mas tem uma limitação brava aí. Qual é? Além disso tem uma limitação brava. Qual é? A Ellen mostrou, vamos supor, a visão curtinha, o ouvido curtinho. E aí vai. Exatamente. A limitação é o seguinte. Primeiro, todos nós já nascemos, com certeza, com alguma deficiência dos 5 sentidos. Certo? Os 5 sentidos nossos não são perfeitos. Certo? E ao longo do tempo, conforme o tempo vai passando, a idade vai chegando, as coisas vão piorando, é verdade? Né? Então, tem que usar óculos, alguns tem que usar aparelho de surdez, outros já não cheira mais como cheirava, alguns cheiros já não são iguais, o paladar então já começou meio fraco, o tato então começa a dar coceira, sarna, derme, certo? Pele seca, pele oleosa, pele não sei das quantas. Ou seja, gente, os nossos 5 sentidos, né, estão bem longe daqueles que deveriam ser os perfeitos para, inclusive, aprender coisas aqui na região química do mundo físico. Você imagina, então, se tentarmos usá-lo para tentar aprender alguma coisa nas regiões suprafísicas, né? Então, não é esse sentido, é o 6º sentido, né? Que, mal baratamente, o pessoal fala que é a glândula pineal, outros falam que é não sei o quê, não. O seu sentido é o sentido que vai ser o dia a dia no trio de Júpiter. O trio de Júpiter, o seu sentido, é o default nosso, vai ser o nosso cotidiano, entendeu? Que é justamente o quê? Quando eu quiser aprender uma coisa, eu vou lá dentro daquela coisa. E aquela coisa fala para mim de dentro dela para dentro de mim. É meio complicado a gente descrever isso, porque ao descrever isso, nós estamos tentando usar um dos nossos sentidos para tentar entender uma coisa que ocorre em outro sentido, em outra dimensão, né? Mas, por exemplo, as descrições que são dadas aqui pelas iniciações menores já nos dá um jeitão de como aquilo funciona, né? Você tem a certeza absoluta que é porque você participou daquilo, né? E você não tem a mínima intenção de fazer qualquer outro acreditar naquilo. Por quê? Porque quem tem a mesma iniciação e foi lá e teve essa vivência, não precisa nada para provar que aquilo que ele está falando é verdade. E aquele que não teve a iniciação, então não foi lá e também não vai ter, por mais que você se esforce para convencer, você não vai convencer. Então o que você faz? Você expõe, né? Expõe, como foi acontecido aqui. Expõe. Se você tem o ímpeto, a disposição de ir atrás, você começa a desejar aquilo e começa a trilhar um caminho que te leve a esse mérito. Mérito da primeira iniciação, mérito da segunda, mérito da terceira e assim vai. Agora, se você é aquele cara ainda que fica duvidando e duvida de tudo e quer as coisas ali na base do me convença que eu vou, você nunca vai ser convencido. Não numa escola como a Rosa Cruz. Não tem o objetivo de convencer ninguém. O objetivo é o seguinte: disponibiliza o conhecimento. Se a pessoa está afim, vai atrás. Se não tiver afim, não tem problema nenhum. Continua-se amigos como se nada estivesse acontecendo, né? E por último, só para terminar, a outra coisa interessante que a gente coloca, que é bem colocado aí na análise oculta do Gênesis, né? É que o foco da descrição da análise oculta são das hierarquias principais. E sempre assim, como a Ellen bem explicou, e a Regina também explicou. Lá no Príncipe Saturno, você tem uma hierarquia ativa e que fez todo o trabalho, que foi a Senhora da Chama. Já na Solar, dado nossa consciência que somos feições, dado um campo de evolução mais receptivo e a nossa receptividade também maior, já entraram 3. Né? 3. Teve os querubins, teve os senhores da sabedoria, né? E teve os senhores da chama fazendo o quê? As conexões
do trabalho nos veículos, né? Do trabalho que eles que foi feito lá no Cristo Saturno, né? Então, sempre assim, né? Aquela hierarquia que fez o trabalho no período anterior, ela volta para ajudar as conexões tanto quanto os períodos precisar, né? Então, enquanto, por exemplo, o Senhor da Chama, enquanto teve conexões a fazer no corpo denso, no Espírito Divino, eles apareceram de novo, né? Nós estamos vendo agora no solar e vamos ver no trio lunar também a aparição deles, né? Então, e só se libertaram quando não precisavam mais deles, né? Que foi no Espírito terrestre. Então, isso é muito interessante porque facilita a gente, inclusive, entender o encadeamento do trabalho das hierarquias e também uma outra regra muito importante. Se precisa de mim, eu estou aqui e vou trabalhar. Se não precisa de mim, eu não vou estar aqui. Isso é uma lição importantíssima para o estudante Rosa Cruz. Muito importante. Não tem espaço, gente, para curiosidade. Não tem espaço para bajulação. Não tem espaço para, tipo assim, não, deixa eu ficar aqui, porque se eu sair agora a pessoa vai me entender mal. Não existe isso, entendeu? Existe só o seguinte, eu tenho o que fazer? Tenho. Sou útil aqui? Estou aqui. Não tenho o que fazer, não sou útil. Estou indo para outro lugar. A messe é grande, os operários poucos. Então isso é muito importante como lição para ser tirada desse trabalho maravilhoso das hierarquias criadoras, né? Nesse trabalho maravilhoso de evolução. Última pergunta. Luz. A Ellen falou de luz, certo? Falou muito bem de luz aí. Temos olhos. Os nossos olhos enxergam a luz? Vamos lá, pergunta de ciência, hein? Isso daí não é mais nem Não, a gente enxerga o reflexo. Isso. Por que os nossos olhos... Importantíssimo. Por que os nossos olhos não enxergam a luz? Isso é legal. A ciência física. Por que os nossos olhos não enxergam a luz? Vou contar a experiência que eu tive, que fica fácil aí até para a gente dizer. Um certo dia, eu inventei de mergulhar abaixo de 50 metros no mar. Fiz um curso, logicamente, para isso, que ninguém é maluco de fazer esse curso. E aí depois, com o curso pronto, não sei o quê, lá fui eu mergulhar abaixo de 50 metros. Na verdade, 70 e poucos metros abaixo do Está dentro. mesa lá do mar. A Sueli ficou me esperando no barco, né? Acho que ela nem sabia que eu ia mergulhar tão fundo assim. E lá fui eu mergulhar, logicamente, com o professor, o pessoal todo aparato, etc. Aí estou lá mergulhando, quando chego lá aos 50 e poucos metros abaixo, no fundo, tudo ficou cinza. Eu até achei estranho, falei, nossa, fiquei daltônico aqui. Olhar para todas as coisas estavam cinza, tudo. O colega do meu lado estava cinza, estava tudo cinza. E aí eu olhando um pouco mais assim, só tinha algumas coisas assim amarelas, paradas assim no chão, assim amarelo, ou numa rocha laranja, sabe? Mas o resto tudo cinza. Aí eu falei, caramba, fiquei estranho aquele negócio lá, sabe? Um negócio estranho, porque não tinham falado para mim que ia acontecer isso, né? Bom, aí depois eu fui subindo, fazendo descompressões, e aí as cores começaram a aparecer, né? Parece uma cor, parece azul, vai aparecendo as cores até chegar lá em cima. Aí eu perguntei, mas cara, o que aconteceu ali embaixo lá? O negócio tudo cinza aí. Quem é que mudou a luz lá embaixo? Aí o professor lá explicou, falou, olha, é a penetração da luz do sol com a refração da água, e obviamente conforme vai refratindo, as cores vão subindo. Eu falei, mas peraí, mas tinha uns negócios amarelo e laranja ali embaixo, então. Aqueles negócios amarelo e laranja, eles estavam emitindo luz. Estavam gerando luz. A luz era gerada por eles. Eram frutos do mar, não comestíveis, né? Mas frutos do mar, certo? Então, ou seja, eles emitem raios visuais. Os outros refletem, eles emitem. Então, quando perguntarem para vocês por que a gente não enxerga a luz, é porque os nossos olhos, né, não emitem raios visuais. Eles refletem.
É só reflexo. Tudo que nós temos é reflexo. O olho nosso, raios visuais. Por isso que quando você enxerga as coisas com os olhos etéricos, você, na realidade, a gente fala que tem visão de raio-x, né? Na verdade, porque o olho etérico, o seu olho, os seus olhos etéricos, eles emitem luz na região etérica, certo? Carlos, Que aí quando você olha esse desenho da L, já deve estar muito acima das ondas de rádio, certo? Fala, Manu. eu vou aproveitar o gancho, porque eu tenho uma dúvida em um determinado ponto, que talvez seja elementar, mas fica comigo, eu vou perguntar porque outras pessoas também podem ter essa dificuldade. Nós estamos agora no nosso processo de evolução. Estamos na época área. Estamos preparando, nos esforçando para ter um corpo-alma que nos permita viver num planetérico, digamos assim. Aqui, onde nós estamos aqui no período terrestre, nos faltam ainda algumas revoluções para a gente terminar o trabalho nesse período. A minha dúvida é a seguinte: o acesso a essa vivência no éter se dará no período terrestre ou ainda na época área? Quando é isso? Eu, sinceramente, essa dúvida eu tenho. A resposta começa com depende. Por que depende? Porque se você é uma pessoa que, renascimento por renascimento, você vai levando a vida como deixa a vida se levar, né? Então você nasce, estuda, cresce, tem uma adolescência maravilhosa, começa a ter uma fase adulta, pensa em casar, casa, compra carro, compra casa, filhos, viaja, aí as férias suas sempre é para viajar, para se desfrutar, para ter prazeres, né? Comer bem, em bons restaurantes, né? E continua levando, trabalha feito maluco, trabalha sempre para ganhar mais, né? Ganha 5, quer ganhar 7, ganha 7, quer ganhar 10, é supervisor, quer ser gerente, é gerente, quer ser diretor, e parará. Se você leva uma vida de pai, depois vai para frente, você aposenta com uma boa grana, aí você tem uma independência financeira, aí você começa a viajar de novo, começa a passear, aí vem os netos, aí você vira avô, vira avó, e continua e vai morrer. Aí você vai, obviamente, ter essa experiência de avançar como a maioria, né? Ou seja, você vai conseguir ter esse estágio de visibilidade da região etérica do mundo físico conscientemente só na próxima época, na época da Nova Galileia, né? Você vai esperar a época Nova Galileia, ainda aqui aqui no globo D, mas na época Nova Galileia, certo? Próxima, à frente, né? Ou não, porque você pode, com esse tipo de renascimento, você pode chegar e se atrasar, né? Aí se atrasa quando o Cristo vem e diz assim, ó, quem tiver o corpo-alma vem comigo, quem não tiver o corpo-alma fica aí. Aí você vai ser a turma do fica aí, certo? Agora, se você é uma pessoa que vai se despertando para o lado espiritual e começa a buscar algo mais do que essa vida linda e maravilhosa, conceito de felicidade que para muita gente é, hoje em dia, né? Você, obviamente, tem a grande chance de, bem antes da época Nova Galileia, você já desfrutar dessa felicidade que é funcionar conscientemente na região etérica do mundo físico. Ainda agora, nessa era, na era de peixes, você nem da era de aquário para fazer isso, viu? Quiçá a época Nova Galileia, que vai estar bem depois da era de aquário, né? Então, depende da pessoa, depende de você, depende unicamente da pessoa. Né? Aí eu sempre falo, quando eu penso nisso, eu sempre penso no Max Handel. Né? Max Handel, até 40 e poucos anos, ele era um marinheiro, né? Marinheiro, né? Vida de marinheiro, para cima e para baixo, não sei o quê, fumava, bebia, 43, né? Fumava, bebia, tinha mulherada em cada porta, aquelas coisas todas, né? Aí depois ele assistiu lá uma palestra de alguém, achou interessante, começou a ver, parará, e
pouco tempo ele produziu muito mais do que muita gente deveria produzir, pôde produzir nessa área de ocultismo ocidental. Então, depende da gente. Né? Depende exclusivamente de cada um de nós. Não depende mais de ninguém, gente. Depende da pessoa. E a dificuldade está por depender só da pessoa. Porque se dependesse de outras coisas, outros fatores ambientais, ou da família, ou do grupo, etc. Talvez a pessoa ia. Mas como depende dela, e só dela, é difícil pra caramba. É muito difícil. Tá? Eu estou falando que é difícil porque eu tenho, graças a Deus, eu tenho muito tempo nessa trilha. É difícil, mas é maravilhoso. É fantástico. É fantástico. Ficou bem claro, Carlos, ficou assim. Muito obrigada. De nada. Pessoal, olhando esse esquema... Ai, desculpa. Você ia falar mais alguma coisa, Carlos? Só isso, só. Um pouquinho. Então, olhando esse esquema de evolução, lembrando agora de novo, né, do que aconteceu com os nossos corpos, aqui nós estamos vendo que na época de Saturno, no período de Saturno, né, nós estávamos, o mais elevado era o mundo do espírito divino e o mais denso era a região do pensamento concreto. O que eu achei interessante foi que aqui nós ganhamos o germe do corpo denso, né? Mas os senhores da chama, eles nos deram o espírito divino, certo? Então é aqui porque nós estávamos no mais elevado, o mundo do espírito divino. Então isso que eu observei agora, assim, olhando esse esquema de evolução, né? Na época solar, a gente vê que nós tivemos, então, aqui o corpo vital, né? Recebemos aqui o germe do corpo vital, mas os querubins, eles nos deram o espírito de vida, né? Despertaram o espírito de vida. Por quê? Porque nós estávamos no mundo do espírito de vida. Observando esse esquema de evolução agora... Logicamente que toda vez a gente só olha o quadrinho do período, né, e a gente fala sobre isso, mas agora olhando aqui, de repente voltou isso para mim, que realmente é isso que é interessante, né, pessoal? Alguém queria comentar mais alguma coisa sobre isso? Sem dúvida. Boa observação, né? E aí depois no período lunar... Logicamente que nós vamos ver detalhadamente na semana que vem o que nós vamos desenvolver, despertar, crescer. Então, com isso, nós podemos concluir ou resumir, né? Podemos dizer que no período solar nós atravessamos uma existência vegetal, nós tínhamos um corpo denso e um corpo vital, análogo aos vegetais de hoje, e a nossa consciência, como é atualmente o das plantas, era de sono sem sonhos, e nós também tínhamos então os veículos espírito divino e espírito de vida. Eu gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de comentar mais alguma coisa, tirar alguma dúvida. Ô, Helen, nessa época nós nos movimentávamos? Não, nós éramos como os vegetais. Então, eu ia dizer como movimentávamos com o vento, já existia ar, né? Mas nós éramos fixos na parte, né, do globo ali que era etérico, logicamente era luminoso. Movimentávamos, não, mas nós éramos então esse segundo estágio, né? Quente e luminoso, um fogo brilhante e luminoso. Quer dizer, então ali, né, nós só tínhamos o germe, né, do corpo denso e do corpo vital. Então... Mas vocês veem que nessa época, nesse momento, ainda não havia necessidade dos ciclos na renascimentos e mortes, né? Não. Já na recapitulação, que nós vamos ver lá na frente, no período terrestre, na recapitulação desse período, aí já havia necessidade dos renascimentos e mortes.
né? Quando for falar de épocas, né? Mas nessa época, que os nossos corpos não se desgastavam por iniciativa nossa para ter que refazer, né? E também não existia masculino e feminino também, né? Não tinha discussão sobre sexo. Não. Muito bem. Assim, nós acabamos de estudar alguns pontos sobre o período solar, sobre a análise oculta do Gênesis. Nós vimos uma descrição do nosso campo de evolução sob o ponto de vista da Bíblia, quais Elohims que nos ajudaram no período solar e quais corpos e veículos nós adquirimos. Então, todo o material aqui apresentado foi tirado do livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos e do nosso maravilhoso site, da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Agora, fechando essa reunião de estudos, ouviremos, nos concentrando, a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.